Essa Kombi de quase 300 mil quilômetros rodados não vai te levar a lugar nenhum. Será mesmo? A gente está rodando nessa Kombi aqui já fazem 6 meses no território do Brasil. Já conhecemos mais de 7 estados e hoje a gente vai fazer um tour para mostrar cada detalhe da nossa casinha e do nosso carro para vocês. Antes de começar o tour, deixa eu te apresentar quem faz parte da Natura Rota. Eu sou a Milena, este é o Renan e essa é a nossa parceira de 4 patas, a Ayla. A gente mora nessa Kombi linda que se chama Catarina. E agora chega de papo e bora pro tour! Começando aqui pela nossa grande cabine, onde a gente se aventura aí, pegando as estradas, né, desse nosso Brasil maravilhoso. E aqui é onde a gente passa o maior tempo da viagem enquanto a gente está na estrada, né? Nós dois e a Ayla. E aqui é exatamente as modificações que a gente fez de carpê, onde a gente já tinha, né, antes quando a gente comprou a Kombi, esses 2 bancos que ele estavam em couro preto. E eles são bancos adaptados, não é o original da Kombi, são bancos do C4, da Citroën, se eu não estou enganado. Esse couro, né, de corvinho marrom, a gente reformulou toda a estofaria dentro da identidade, da cor que a gente gosta e também das adaptações que a gente fez em volta, né, para criar esse contraste com essa cor que a gente se identifica bastante. Ainda que nessa parte onde a gente senta e fica mais à vontade, né, para poder estar viajando, a gente tem alguns detalhes, como cortina, né, que serve para fazer toda a parte de vedação aqui de entrada de luz para quando a gente está dormindo, e ela também tem aqui uma entrada aonde a gente passa para trás, caso precise pegar uma água na geladeira, ou caso caia alguma coisa enquanto a gente está viajando, quem está na carona, geralmente acaba indo lá fazer esse socorro, né, para a gente poder tomar alguma coisa e comer alguma coisa enquanto está na estrada, sem precisar parar a Kombi ou coisa do tipo. Aqui é o espaço da Ayla, né? Ela sempre fica nessa região do meio, tem todo um espaço aqui para ela ficar com o rostinho aqui, as patinhas dela aqui, e dentro desse espaço a gente fez uma adaptação com um puff, onde a gente guarda aqui alguns itens, sacola, tem algumas coisas aqui também, uma caixinha de medicamento, então tem alguns itens aqui que a gente guarda escondidinho aqui, e a Ayla fica aqui em cima com o tapete gelado dela. Ainda aqui nessa região a gente tem os itens de higiene para fácil acesso, e essa aqui também é uma bolsa com mais itens de uso para banheiro e coisas desse tipo. Quando a gente precisa de algum item maior, a gente acaba pegando aqui dessa bolsa, como fio dental, que usa de vez em quando, escova para cabelo, entre outras coisas que a gente precisa e são maiores, né? E essa bolsinha aqui, ela é mais portátilzinha, porque a gente sempre leva ela junto, para quando a gente está em um camping, um posto de combustível, para estar utilizando, né? Escova de dente, desodorante e etc. Agora a gente vai para a parte aonde eu mais gosto, né? Que foram as customizações que a gente fez para poder ter um pouco mais de conforto na estrada. A gente trocou o nosso volante, ele tinha um volante do Golf, que era um volante já confortável, mas não tinha nada a ver com a característica da Kombi, né? Do clássico que ela é. E aí a gente fez essa modificação, comprou aqui um volante na internet, a gente vai deixar o link para vocês aí no vídeo, da onde a gente conseguiu ele, e além do volante, né, a gente precisou fazer uma adaptação que foi o encaixe do volante. Ele era um volante asiático, lá da China, e aí toda a parte de engrenagem aqui não cabe junto com os parafusos que é da produção brasileira, né, de carro. Então ele tem um encaixe diferente, e aí a gente precisou comprar uma peça para adaptar o volante ao encaixe da Kombi. Além dessa modificação aqui no volante, a gente também tem o nosso computador de bordo, que ele não é original da Kombi, e é onde a gente consegue verificar toda a parte de arrefecimento, conferir temperatura, checar o RPM também, né, de como ele está, e velocidade também digital, entre outras coisas que um computador de bordo comum de carro fornece, sendo que a Kombi ela só marca aqui o giro da quilometragem e marca o combustível, né? A gente fez uma pintura de algumas peças em marrom para poder combinar com esse estilo da Kombi e com a cor do carpê que a gente fez. Então, tanto esse porta
trequinho aqui quanto o suporte de garrafa e de copo, e também o nosso porta-luva, onde a gente guarda todas as tranqueiras aí do dia a dia de viagem, né? GoPro, a gente geralmente deixa aqui, carregador de celular portátil, óculos de sol, caixinhas que a gente fez com cabos, né? Seja para carregar câmera, carregar celulares, toda a parte de cabos, vamos dizer assim, de acesso rápido, né? Sem precisar ir até lá no fundo da Kombi para retirar, a gente deixa tudo aqui organizado de fácil acesso enquanto a gente está na estrada. Aqui embaixo a gente tem o carpê, que é um carpê que já veio quando a gente comprou a Kombi, então ele já estava nela do antigo dono, e todo o carpê aqui, ó, bem fechadinho, bem trabalhado para não ter nenhum tipo de infiltração, nenhum tipo de contato com sujeira e com água direto na lataria. Abaixo desse carpê ainda tem toda uma vedação metálica aqui, que é esse material que geralmente é usado, né, em motorhome, na Kombi, para poder fazer uma vedação mais completa ainda na lataria. Aqui embaixo, gente, a gente tem algumas coisas também. É onde a gente geralmente armazena, né? Resto de óleo que geralmente vai no motor da Kombi para completar. A gente tem aqui também o shampoo que usa ali no nosso limpador, no para-brisa. A gente tem o cheirinho da Kombi que quando a gente limpa, a gente espirra um cheirinho nela. A gente tem aqui um chinelo, a gente tem um pano de estopa para fazer checagem de óleo. E a gente tem aqui o nosso queridinho snorkel para poder mergulhar e ver os peixinhos aí nesses mares maravilhosos do nosso Brasil. A gente tem também uma cera líquida para passar na Catarina quando ela passa aí por uma limpeza, né? A gente passa sempre uma cerinha também. E aqui é onde fica o extintor, né? Esse suporte do extintor. Aqui a gente tem a nossa alavanca, que ela é a alavanca de engate rápido da Runner. E para quem conhece o modelo original, ele é todo de alumínio, né? Todo de prata. A gente tem ela aqui original ainda. Ela é do modelo original, tá tudo aqui certinho, bonitinho. E aí a gente tem uma capa de proteção aqui embaixo, que é essa capa de couro. E a gente enrolou aqui também uma faixa preta para deixar ela com menos características do engate da Runner e trazer um pouco mais essa parte mais preta, assim, do jeito que a gente tem nos outros objetos também. Aqui a gente trocou a ponteira dela, colocou uma bola customizada, né, que tem uma bolinha de prata aqui, que geralmente vem também, e a gente modificou para deixar ela mais estilizada também. Aqui a gente tem o nosso painel, nosso multimídia, né? Então aqui ele tem todo um sistema de câmera de ré, ele tem também toda a parte de multimídia convencional, né? O Apple CarPlay, o Android CarPlay também, para poder estar compartilhando a tela do celular e tudo mais. E aqui a nossa lixeirinha de couro, e aqui em cima a gente tem o nosso grande presente que a gente recebeu de amigos aí, saindo lá de Cascavel, da onde a gente veio, maravilhoso esse presente. E é um artesanato muito, muito bem feito, que a gente gosta muito e a gente deixa aqui, né, como lembrança e até para marcar a Kombi quando a gente deixa estacionada também, né, a nossa identidade aqui dentro também. Aqui em cima a gente tem esses defletores aqui de luz, né, do sol, que a gente utiliza muito à noite para poder estar vedando, né, a gente não tem nenhuma proteção de painel por enquanto. E aí tudo que a gente tem é esse cara aqui. E aí a gente utiliza uma corda que a gente coloca, geralmente costuma colocar aqui uma toalha ou algum pano leve, alguma coisa nesse sentido, que ele vai ficar aqui fazendo uma cortina, né? E aí vai dar todo esse ambiente de privacidade que a gente geralmente traz algumas bagunças para frente quando a gente está estacionado. Porta, né, ela também foi revestida aqui com um novo acabamento, né, com o mesmo couro da nossa cama, dos bancos aqui da frente, e um grande destaque, né, ela tem todo um sistema elétrico aqui de trava e também de vidro elétrico, então já é uma Kombi com um upgrade aí na parte elétrica, onde a gente
sofreu ao longo do percurso já com esse sistema elétrico algumas vezes, né? Deu algumas panes aqui, mas ele tá top demais, funciona super bem e pra gente é uma praticidade imensa, né? E aqui é onde fica o nosso chuveiro, ele fica escondido aqui atrás do banco do caroneiro. E ele tem aqui uma válvula de segurança para poder destravar a água. E também tem a bomba d'água lá dentro do lado da pia, que faz com que a água chegue até aqui. Olha, ele fica enroscadinho aqui atrás. E ele é muito útil para a gente poder tomar um banho aqui fora da Kombi. E usando também a nossa barraca banho. Primeiro vamos acender a luz aqui, né, para iluminar essa casinha e vamos começar pela cozinha. Então aqui temos esse módulo onde fica o nosso fogão, que dá para puxar, ó, e dá para cozinhar aqui fora, né, colocando a panelinha aqui para fazer uma fritura, não precisar ir gordura para dentro da casa. Isso aqui a gente usa mais ou menos porque como venta bastante, às vezes acaba mais atrapalhando, né? E o legal do nosso fogão é que essa pia, essa parte aqui, ó, de madeira também é removível. Então a gente consegue usar o fogão lá dentro sem esse tampo aqui. É o formato que a gente acaba mais usando, né? Até para usar as duas partes. Aí, entrando aqui na nossa casinha, temos o nosso Sofá Master, que depois se transforma na nossa cama. Então, por enquanto, vocês vão ver como um formato de sofá e logo, logo a gente mostra para vocês como que funciona para abrir e transformar na nossa cama da Suite Master. Aqui também, na frente, embaixo do fogão, nós temos o nosso frigobar, que ele é um tamanho médio, né? Atende bem a nossa necessidade do dia a dia. Vamos abrir aqui, tem umas coisinhas, ó, mas para vocês verem a parte interna, tem freezer separado, né? Parte ruim que ele é aqueles que congela, né? Aqueles mais antiguinhos, então acaba formando um gelinho ali, mas tá tudo certo. E aí temos a parte da nossa bancada de pia. Então nós temos aqui a nossa cuba, que é uma cuba bem grande por sinal, né? Por ser numa Kombi, ela tem 50 centímetros por 40 de profundidade. Então é uma cuba que atende super bem a nossa necessidade, deixar uma loucinha ali de vez em quando, para a gente poder só lavar no outro dia. E aí aqui temos a nossa fruteira, com manguinhas aqui, ó, colhidas por nós. E air fry, que a gente sinceramente não usa. A gente trouxe, mas não tá usando porque ela consome muita energia e acabou que no fim não rolou para nossa rotina. A gente não tem forno na Kombi, se vocês notarem, né? Mas na nossa rotina a gente acabou não sentindo tanta falta. Então é uma coisa que a gente até assim se arrepende de ter trazido para cá, né? Lá temos o nosso potinho, onde ficam todos os talheres de refeição e todos os talheres para cozinhar. Nossa faca de churrasco também. E aqui no meio nós temos um móvel que ele se estende até a parte da casa. Ali na frente a gente mostrou para vocês, né, o puffzinho onde a Ayla fica. Então, essa parte aqui a Ayla utiliza para viajar. Quando ela não utiliza para viajar, é onde a gente consegue também passar para o lado da frente quando a gente quer acessar lá, que a gente acaba não costumando, mas às vezes quando está em viagem faz o inverso, né? Passa para trás para pegar alguma coisinha. E aí vamos lá para a parte de mobiliário. Vou começar aqui pela parte de baixo. Temos aqui, ó, no cantinho. Vou abrir aqui, tá uma baguncinha, não reparem. Dá para ver aí? Aí. Então aqui nós temos toda a parte de coisas profundas, prato, panela, chaleira elétrica, frigideira, tudo que a gente utiliza assim, que é mais robusto, né? Porque é o móvel que a gente tem com mais profundidade, então tudo a gente acaba guardando aí.
Inclusive embaixo fica o nosso gás, né, um gás P5, e também essas coisinhas aqui que a gente utiliza para guardar talheres. Aí tem uma fritadeira ali de pão, né, uma sanduicheira, essas coisas assim maiores a gente acaba guardando ali. Embaixo também nós temos a botija de água do climatizador, que é onde a gente consegue colocar água ali para ele ficar tipo um umidificador, né? É isso aí, esse móvel ele tem bastante coisa, porque é o que a gente mais aproveita por conta da profundidade, então tudo a gente taca ali. Guardamos bastante coisa nele, usamos bastante, né? E esse do meio também, onde eu comentei que a Ayla fica. Ele é um móvel baixo, né? Mas a gente abre aqui, ó. E ele é muito bom, porque assim, ele tem uma profundidade imensa. Então, todas as nossas ferramentas, o Renan utiliza aí, né? Para fazer umas coisinhas na Kombi, uma manutenção, alguma coisa. Todas as nossas ferramentas ficam guardadas aqui, inclusive produto de limpeza, um amaciante, um negócio assim, fica nesse armário. A nossa mesa. Vou abrir aqui. Ó. Aí temos o quê? Uma falha no percurso aqui, ó, que pega na nossa geladeira. E ó, nos nossos ímãs também. Ai, ai. Ela fixa assim, só que ó, ela não atende muito bem, porque ela fica um pouco distante. Então a gente acaba também não usando essa abençoada, mas ela até que rola, né? Às vezes eu sento para lá, o Renan senta para cá e aí a gente faz as nossas refeições aqui. Só tem que ficar um pouquinho mais posturado para frente para poder ficar numa postura boa, né? E também aqui embaixo, né, aproveitando, é onde a gente armazena o nosso porta-pote e nosso fogão elétrico que a gente trouxe, caso o nosso gás desse ruim, né, que já deu, a gente trouxe para poder utilizar. E aí fica algumas coisinhas também, como o produto do porta-pote, coisas assim. Então, vamos fechar a mesinha. E ó, para fechar, ela tem 2 botõezinhos assim que a gente aperta e puxa para cima. E fechou. Isso, galera, parte da pia, temos mais esse armário aqui, parte de baixo, né, no caso, que é onde a gente começa a armazenar os nossos alimentos, alguma coisa que está em potinho, café, açúcar, sal e farofa, que é alimentos que a gente usa muito no nosso cotidiano, então a gente acaba deixando aqui, que é super fácil acesso, né, whey também, essas coisinhas assim. Temos 3 caixas dessa branca aqui, que esse móvel, como vocês podem ver, ele é bem profundo lá para baixo. Então a gente tem uma caixa de meia, uma caixa de cueca e uma caixa de roupa íntima minha. Então é bastante coisa que a gente tem aqui. Inclusive esse cantinho aqui, ó, só essa lateral a gente utiliza. Então tem muita coisa dentro desse armário. Ali a gente coloca todos os nossos calçados que a gente trouxe e acaba não usando tanto no dia a dia, tipo tênis de caminhada, tênis de passear. E no fim a gente só usa chinelo, né? Porque a gente tá no Nordeste. Mas é isso, ó, cabe muita coisa. Ah, nossa farmacinha tá aqui também, ó. Uma sacolinha com medicamentos, se precisar alguma coisa. Aqui temos a nossa bancadinha, que eu acho um charme, tá? Pode ser pessoal, mas eu adoro. Temos uma fotinha minha e do Renan aqui, quando a gente fazia nossas viagens aí pra praia. Temos aqui um cheirinho que solta para melhorar o ar do ambiente, garrafa de tomar água. Temos também um abajur que tem uma iluminação amarelinha, bem gostosinha, um livrinho para ler. Então esse cantinho aqui é onde a gente coloca as coisas que a gente tem um pouco de apego emocional, digamos assim, que traz um certo aconchego para casa. Esse primeiro aqui, a gente acaba usando também para armazenar copos, potinhos de marmita
e algumas coisas de alimentação também, coisas que pode ficar fora da geladeira, por exemplo. Aqui nós temos arroz, feijão e macarrão, que é a nossa base de alimentação aqui da combinha. E lá no canto a nossa cafeteira, né, que fica guardadinha ali. Então, olha só, a gente comprou esses potinhos aqui, que, nossa, ficou 10, né? O tamanho ficou perfeito. Por exemplo, cabe um pote inteiro de macarrão, cabe um saquinho de arroz de 1 quilo, se eu não me engano, 1 ou 2 quilos, e um saquinho de arroz também, então, de feijão também. Então, assim, super bom para nossa rotina, atendeu super legal e a gente ficou bem feliz de ter encontrado, assim, parezinhos, né? Os iguaizinhos, ficaram muito bonitos. Só terminando aqui a parte de cozinha, então a gente fez algumas modificações na Kombi, né? Como vocês sabem, a nossa Kombi a gente comprou ela pronta de montagem. Então por isso que a gente acaba falando que tem algumas coisas que não atendem a nossa rotina, porque, né, a gente tá com um layout super legal, super resolvido, mas algumas coisas a gente acabaria mudando aí no longo do percurso, quem sabe, né? Mas a gente colou esse adesivo aqui, ó, de tijolinhos no fundo, que deu um super charme aqui para nossa combinha, para nossa casa. Ela tinha uns quadriculados marrom antes, bem feiozinho, a gente não gostava. Então assim ficou com a nossa cara. Colamos também esse adesivo aqui, ó, na bancada, que é um amadeirado um pouco mais escuro para dar um contraste, né? Porém, todavia, como vocês podem ver, assim, ó, né, temos umas marcações de uso. Ó, inclusive aqui, ó, tá saindo já, ó. Ele não durou, não aguentou, então a gente não recomenda adesivos para bancada. Eu acho que atendeu em relação à umidade, que era a nossa preocupação, né? Segurar um pouco a umidade, mas acabou não atendendo porque ele acaba soltando com o tempo, né? Ossos do ofício de uso de dia a dia. Então, essa é a nossa cozinha da Kombi, onde a gente faz o nosso alimento, onde a gente está aí cozinhando a nossa alimentação do dia a dia, onde eu passo quase 100% do meu dia, né? Já que eu sou a chefe da Kombi. Então, a gente adora, é super funcional, super atende a gente. E tem algumas coisinhas que a gente mudaria, mas acontece. Ah, eu esqueci de uma coisa. Nossos temperos. Tcharam! Ó, vou tirar essa baguncinha aqui. Nossos temperinhos, sal, alho fritinho, sabe? Orégano, pimenta, páprica. Então, coisinhas que a gente gosta de usar no dia a dia para poder cozinhar. Deixa eu tirar esse tampo aqui, ó, para vocês verem sem nada, que olha que beleza. Eu coloco aqui, cozinho aqui, ó, tchananana, e coloco ali no fogão. Então, isso é bem legal também, esse tampo removível. Pronto, de cozinha é isso aí. E agora, bora ver nosso quarto, nossa suíte master. Então vamos começar aqui pelo armário que a gente tem, a parte de cima, onde ficam todos os nossos jogos de cama e de banho, alguma parte dos equipamentos que a gente usa para trabalhar também, toalha de mesa. Cara, esse armário aqui, ele até é muito profundo para o que a gente precisaria, né? Mas assim, dá para guardar muita coisa. Tem cobertor lá no fundo, um pouco mais grosso, que a gente já não tá mais usando. Então, assim, muito bom, a gente usa muito esse abençoado. Aqui no cantinho, nós temos um mini armáriozinho, que deve estar uma baguncinha por conta dos nossos cabos. Tudo que é de cabo, nosso drone tá aqui, caixinha de som, coisas de cabo de celular, então a gente guarda tudo aqui nesse cantinho. Até para facilitar no dia a dia, né? Às vezes a gente quer pegar para carregar alguma coisa, já tá aqui na mão. E aí eu vou mostrar agora para vocês como que a gente transforma o nosso banco em cama. Isso aqui normalmente a gente usa para dormir também, então ele já serve como decoração e também como soninho. Então assim, eu prefiro tirar a almofada porque pra gente é mais fácil para fazer a pega aqui na madeira, ó. E aí pegou a madeira aqui, puxou, arrumou a almofada,
Só arrumar o jogo de cama e tá pronto. E olha só o tamanho dessa cama, cara. Ela é muito boa de tamanho, tá? Tem mais ou menos o tamanho de uma cama de casal tradicional de uma casa. 1,38 a gente acha, mas eu vou confirmar aí no vídeo. E aqui ela tem mais ou menos 1,80, então é muito grande, muito boa. O Renan fica ali com o pé um pouquinho para fora. Eu durmo sossegada, bem tranquilo. Então essa é a nossa Suite Master. Vamos voltar aqui para o modo sofá. Viu como é super rápido para montar, super prático. Não tem dificuldade, o peso também é super tranquilo para poder puxar. Calor. E temos o nosso climatizador, né, que faz parte aí também da cozinha, do quarto, tudo meio junto, né, mas a gente usa mais para dormir mesmo, então se transforma em algo mais para o quarto mesmo. É isso, nossa parte interna. E vamos para a parte do fundo agora. Aqui uma extensãozinha do nosso quarto, né? Temos as nossas cortinas num tecido bem grosso que já serve como blackout. Então a gente abre aqui, ó, e fecha, né, para apoiar nessa janela do fundo aqui. Um tecido que a gente chama de linhão, é um linho bem grosso e não passa nada de sol. Ficou muito bonita e muito funcional. E a gente fecha aqui durante o dia para entrar um pouco mais de iluminação e fica bem aconchegante e bem bonitinho também. Agora vamos aqui para o nosso guarda-roupa. Esse é o carinha. Vou subir aqui. Então, galera, a gente trouxe tudo que a gente tinha de roupa aqui nessa mini estrutura, digamos assim, né? Para a maioria vai se assustar aí com o tamanho, porque é pequeno, mas cabe tudo que a gente precisa e até mais, né? Então, fizemos essa adaptação aqui para não ficar abrindo as portinhas, mas é só dar um clique aqui e tá aí. Esse é o nosso guarda-roupa. Se vocês notarem, em cima é meu e embaixo é do Renan. Porém, esses dois montes, porque ali é meu também. Então, mulher tem mais coisa, né, galera? Me defendam aí. E olha, eu acho que a gente é super justo na quantidade de roupa que a gente tem. A gente nem trouxe tanta coisa assim. E aí é o suficiente para a gente poder viver nessa vida mais minimalista. Algo bem legal da nossa casinha é os tecidos que a gente escolheu, né? Eles têm aqui esse corvim, a gente escolheu a cor e tudo, e ele é muito fácil para higienização. Então, com um paninho a gente limpa, paninho com cheirinho, é super prático e a gente gosta muito, até para dormir também, confortável, geladinho, fez muito sentido para nossa rotina. Além da cortininha lá de trás que ajuda na parte do nosso sono, a gente também tem aqui na frente, né? Então, quando a gente viaja, ela fica nesse formato aqui, até para não atrapalhar a Ayla. E quando a gente vai dormir, ó, ela tem a mesma abertura lá de trás e o mesmo tecido. Então a gente faz isso aqui, ó, estende bem ela e galera, não passa nada de sol, ó, vocês podem ver, olha como ela fica bem vedadinha, embaixo ali escapa levemente, mas é muito pouco. Então, nossa, nossas noites de sono são maravilhosas aqui na combinha. E assim, galera, além do nosso banco virar uma cama, ele também serve como armazenamento da nossa parte elétrica e algumas tranqueirinhas que a gente guarda. Então aqui, ó, a gente já vê essa parte de sistema, né, onde vemos a voltagem da nossa bateria e aqui se está carregando através da nossa placa solar. Temos aqui também uma entrada 12 volts, que é como se fosse aqueles acendedor de cigarro de carro, né? E temos também dois acessos USB. Aqui temos uma tomadinha, que ela só funciona 110, e aqui é onde acende a luz da nossa casa. Aqui tinha um outro botãozinho que acendia outra luz, a gente acabou removendo porque a gente não usava. Então, de iluminação, nós temos esses spots, dois ali, um lá no fundo, e já atende super bem a nossa rotina, né? Além do abajur que eu já falei. E agora vamos aqui ver o nosso baú misterioso.
Então, assim, aqui nós temos a nossa bateria, que ela é uma bateria Moura estacionária de 180 amperes. Tá aí atendendo por enquanto, mas em alguns momentos a gente sente um pouco de dificuldade de eficiência energética, né? A nossa placa é uma placa bem grande, bem considerável, mas a nossa bateria já não está atendendo tanto a nossa rotina. A gente mexe muito no computador e tudo. Então, por hora, é essa bonitinha que nós temos. Aqui também a gente guarda algumas coisas, por exemplo, como extensão elétrica, né? Extensão de tomada, nossa barraca banheiro, brinquedos da Ayla, ficam aqui nessa bolsinha. E para cá temos a outra parte da nossa energia, né? A usina e o... Não é transversor, como é? Inversor. E o nosso inversor. Então aqui está toda a nossa elétrica da casa, tudo que faz funcionar, como a nossa geladeira, a nossa bomba d'água para funcionar a pia e para tomar banho também. Então, essa parte muito importante de um motorhome, e é aí que fica a nossa energia. Aqui é onde fica o coração da Catarina, né? Então a Catarina, ela é uma Kombi 2011, motor 1.4 flex e A111 com injeção eletrônica. E ele está em perfeito estado, com 290 mil quilômetros rodados. A gente tem aqui uma adaptação apenas de defletores de calor e o resto é todo original, nada modificado, nada customizado. E ela está levando a gente aí para todos os estados do Brasil com esse motor. A única modificação que a gente tem na Catarina, da parte mecânica, é a nossa caixa de direção. Então, como vocês vão poder ver aqui no vídeo, estou fazendo pouco esforço e a roda está girando. Ó. A gente tem uma caixa de direção do Monza, que é uma adaptação que geralmente o pessoal faz aí nesse modelo de carro, né? E já tem 4 anos ou mais que essa caixa de direção foi instalada. A gente fez uma revisão nela antes de sair para ter um pouco mais de segurança e até então nunca incomodou a gente, né? Ela vem sendo muito útil e traz um conforto gigante, uma estabilidade imensa na hora de estar dirigindo. É o que garante que a gente tenha mais conforto na estrada e principalmente mais segurança também na hora de fazer as curvas, sem aquela folga, né? Que algumas combis aí geralmente tem férias, né? Não é só uma folga. É algo que deixa um pouco mais instável e dá um pouco de sensação de falta de controle, né? Já a nossa não tem esse problema. A gente tem tudo isso muito bem resolvido e seguimos viagem tranquilamente. E aqui é a nossa escada que dá acesso ao bagageiro de teto e à placa solar. Então a gente fez uma adaptação aqui em cima, a placa solar ela dá uma erguida aqui, né? Ela fica bem alta e dá todo o acesso a esse rack de teto que a gente tem aqui, que aproxima mais ou menos uns 15 centímetros de altura, que cabe bastante coisa nesses 15 centímetros. Então a gente consegue carregar mais água potável aqui nesses galões. Aqui ela tem a parte do respiro aqui, né, do nosso umidificador e algumas caixas com algumas coisas também, ferramentas, mangueira de água, a nossa mesa, lona para alguns casos que a gente precisou usar, e ali também uma espuminha que a gente usa para treinar, nosso guarda-sol, a ração da Ayla. E esse segredinho aqui, ó, que ele dá uma autonomia de água muito maior do que a gente poderia ter se a gente não tivesse esse cara aqui, ó. É uma caixa de 60 litros, galera, com um cano de PVC que vai daqui, faz a curva lá no final e volta ali, ó. Toda essa curvatura aqui tá cheia d'água e é o que dá pra gente aí pelo menos uns 3 a 4 dias de água para poder estar tomando banho, para poder estar limpando alguma coisa e tá fazendo uso aí também para nossa cozinha. Além da nossa caixa de cima que o Renan mostrou, nós temos 2 caixas embaixo,
que elas são as duas de 40 litros cada. Uma também de água limpa e a outra de caixa cinza, né, água de descarte. Aqui a gente tem, né, uma parte do nosso sistema elétrico, que é a nossa placa solar. Ela tem aqui 570 watts e ela ocupa quase toda a extensão da Kombi, ó. Tem só um espacinho aqui atrás e essa parte aqui da frente livre. Todo o restante é ocupado aqui pela placa solar. Ela é uma placa bem grande, mas é o que garante aí pra gente um abastecimento de energia solar muito rápido. Isso aqui, gente, aproximadamente 1 hora de sol forte, ela carrega a nossa bateria inteira. Ela sai ali de 50% a 30% a 100% muito rápido. Então é uma placa bem eficiente e traz aí pra gente uma praticidade muito grande para estar abastecendo a energia da nossa Kombi. E na parte externa aqui, a gente tem um toldo que ele foi feito de forma artesanal. Então ele tem duas hastes de ferro e além dessa outra aqui, ó, para fazer a fixação. Ele é um toldo um pouco pesado, se for ver, a lona dele também é uma lona um pouco pesada, mas foi assim que a gente achou uma forma de ter toldo mesmo com uma ventania, porque a primeira vez a gente tinha de alumínio e simplesmente nosso toldo voou. Então essa foi a forma que a gente achou, apesar de ficar um pouco pesado, é muito funcional. A gente pode deixar numa baita ventania que ele resiste, galera. E ele não passa tanto calor, apesar da lona ser grossa. Dá pra ver que ele avança da porta do salão até o fundo da Kombi. Então ele tem toda essa extensão e mais ou menos uns 2 metros até aqui. Então a gente tem uma área bem considerável para a gente aproveitar na parte externa da Kombi. E é isso aí, galera. Esse foi o tour aqui pela Catarina, a nossa casa, né, sobre rodas. Comentem aqui o que vocês acharam. E já aproveita e se inscreve no nosso canal para ver todos os lugares que a Kombi Catarina vai levar a gente.